Qual é o tema que o pastor Lucas falou ontem? Vocês lembram do tema desse retiro, desse Rise 2026? Vocês lembram do tema? Posicionados. É um tema muito propício para um tempo onde nós vivemos com tantas interferências, aonde a verdade ela já não existe mais, onde o relativismo, onde tudo é relativo, onde cada um tem a sua verdade. E a gente se posicionar, o povo de Deus se posicionar, está cada vez mais difícil, porque ele se posiciona. Quando o povo de Deus se posiciona, ele se torna preconceituoso, ele se torna intolerante. São tantas as narrativas que a gente, com medo de nos posicionarmos, a gente prefere ter o papel da boa vizinhança e assim por diante. Só que com isso a gente vai perdendo a oportunidade de revelar a vontade de Deus, qual é o propósito dele para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a sociedade, porque a gente vai perdendo a nossa voz, porque as vozes aí de fora, com tantas mentiras, com tantas narrativas equivocadas e antibíblicas e anti a palavra de Deus, elas vão se avolumando, vão tomando um volume muito maior e vão aquietando um pouquinho a voz da verdade, a voz da palavra de Deus, do povo de Deus. E assim como Martin Luther King fala que o que preocupava ele não era, uma das coisas que preocupava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E realmente a gente tem faltado muito posicionamento da igreja, do povo de Deus. E eu queria hoje pegar um exemplo de um homem que se posicionou. E quais foram as consequências, os resultados desse posicionamento. Para te inspirar, para realmente te levar a ponderar algumas coisas, se não vale a pena nós nos posicionarmos, porque tem muita relação para a época que essa pessoa, essa personagem bíblica se posicionou com o tempo que nós vivemos hoje. E é um tempo propício para nos posicionarmos e para vivermos o que ele viveu. Eu estou falando a respeito de Daniel, um adolescente, quando ele foi... Você conhece a história de Daniel? Talvez a que você mais conheça é que ele foi para a cova dos leões. E o Senhor, com a sua fidelidade, preservou ele e os leões não o devoraram. Mas por que ele foi para a cova dos leões? E isso daí ele já tinha por volta dos seus 75, 80 anos quando ele foi para a cova dos leões. Mas quando ele foi para a Babilônia, quando ele foi cativo para a Babilônia, ele tinha por volta, os estudiosos falam de 13 a 15 anos. Tem alguns estudiosos que batem 14 anos, mas é de 13 a 15 anos. Então, literalmente um adolescente, 13 anos, de 13 a 15 anos. São idade que às vezes a pessoa não está nem aqui, está na escolinha ali, às vezes. Uma idade que hoje a gente fica impressionado de ver o posicionamento desse jovem. Se fosse colocar um tema aqui, um posicionamento e seus resultados. Um posicionamento e seus resultados. Eu vou praticamente ficar no primeiro capítulo e segundo capítulo. A gente poderia... esse livro é maravilhoso. E se você conseguir ler um pouquinho, a história de Daniel é maravilhosa. Eu teria que ler o capítulo inteiro para você ter uma noção. Não sei se eu leio, acho que eu vou ler pelo menos o primeiro capítulo aqui, para nós ponderarmos algumas coisas, para que você que não tem às vezes uma familiaridade, que você possa perceber algumas coisas. Então Daniel capítulo 1, versículo de 1 em diante, na NVI, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, e todo Judá, nas mãos dele.
da Babilônia, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinar, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. A Babilônia tinha sitiado, Nabucodonosor tinha sitiado Judá, e estava prevalecendo. Eles venceram, saquearam o templo, destruíram o templo, e começaram a levar os cativos para a Babilônia. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe, versículo 3, dos seus oficiais, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, o conhecimento. Eles precisariam conhecer, ter todo o conhecimento da cultura babilônica. Versículo 5, da sua própria mesa o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá. Daniel, aqui, porque entre estes encontrava-se alguns que tinham vindo de Judá, porque isso que Nabucodonosor estava fazendo não era só com Judá. A Babilônia estava devastando o mundo. A Babilônia estava com seu poder, seu poderio. Eles estavam invadindo todas as nações, conquistando. E em todas as nações, eles pegavam alguns jovens da nobreza, alguns jovens fora de série, especiais, inteligentes, cultos, e eles levavam para o palácio para desenvolver aqueles jovens na cultura babilônica, para que eles pudessem, o objetivo era dominar o mundo. Então eles pegavam os fora de série de todas as nações, de Judá, do Egito, da Mesopotâmia, de todos os lugares, e entre esses estava Daniel, e aqui vamos. Então não era só os judeus. Entre esses encontrava-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com as comidas e o vinho do rei. Daniel se posicionou e falou: não vou me tornar impuro. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias: peço que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim o encarregado tirou a comida e o vinho que havia sido designado. Em lugar disso, lhes dava legumes e água. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, Deus concedeu a ele o interpretar de todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, ou seja, os 3 anos, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles
e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Lembra que eu falei que no seu reino ele já tinha pego gente de todas as nações que eles tinham conquistado, gente também da nobreza que dominava o conhecimento e tantas coisas, além de receberem treinamento. Mas em todos esses não tinha ninguém comparado a esses 4. Pelo contrário, eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali na Babilônia até o 1º ano do rei Ciro. Estamos no capítulo 1. Meus queridos, aqui, então, eu já fui falando algumas coisas. Daniel, ele é tirado do seu ambiente, da sua casa, da sua religião, da sua cultura, e ele é levado como escravo. Se você perceber, ele era da nobreza, ele era alguém que gozava de privilégios, benefícios, mas de 13 a 15 anos, vou colocar 14 anos aqui, ele recebe um baque. Aquilo que ele tinha por certeza, por convicção, é destruído. Ele vê a família dele ser morta, muito provavelmente, porque os mais velhos eram mortos, eles entravam, com certeza, destruíam tudo. Ele viu o templo do Senhor, do seu Deus, ser destruído por esses pagãos. Ele viu tudo que ele tinha ser destruído, e agora ele se torna escravo. Você lembra de José? Agora ele não tem mais os benefícios, o aconchego da família, a convicção de que ele estava ali, o seu Deus, que tinha muito nessa época relação com o templo. O templo era a segurança deles, tanto é que eles se perderam porque o templo se tornou um amuleto. Para ele, o templo de Deus, porque o templo de Deus está aqui, então Deus está aqui, e a gente não precisa ter um comprometimento com Deus, um compromisso com Deus. A gente pode dar umas mancadas, a gente pode esquecer das leis, do nosso comprometimento, porque o nosso amuleto, o templo está aqui, mas o Senhor olhava o coração, e como a nação estava em decadência, o Senhor permitiu e entregou-os nas mãos dos babilônicos. E esses jovens são levados para lá, para uma terra distante, para uma terra totalmente diferente culturalmente, em todos os sentidos, na religião. Mas eles não são de total assim, eles não vão lá ser qualquer escravos. Eles são levados para o palácio. E lá eles têm algumas regalias, alguns privilégios. E eu queria começar falando que o versículo que eu quero tomar por base é Daniel 1:8. Daniel, eu li tudo. Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, ele chegou na Babilônia e mudaram o nome dele, eu vou falar, ofereceram para ele o que tinha de melhor na época, que era o que o rei comia, se alimentava. E aqui a gente vê não era apenas comida, eles tinham tudo de alguma maneira, eles tinham os prazeres. Ali a comida aqui é como se fosse o vinho, tudo que tinha de melhor na Babilônia. E para aqueles jovens, se você tem algumas versões que tinham um eunuco encarregado por eles. Eles também tinham mulheres, eles tinham privilégios de estarem ali no palácio e terem todas os benefícios daquele grande
reino, daquilo que naquela época era o centro cultural do mundo, o centro de prazeres, o centro da beleza, o centro do poderio, o centro de tantas coisas. Eles teriam acesso a tudo isso, e no palácio. Mas diz versículo 1:8, que um menino de 14 anos, diz assim: Daniel, contudo, decidiu, na ARA, se eu não me engano, decidiu firmemente não se tornar impuro, ou não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster. Eu fico assim, o que leva um menino de 14 anos? Esse menino mostra algumas coisas. Ele se posicionou, mesmo... o que é um posicionamento? É uma decisão, é uma firme escolha pautada em um conhecimento. Eu decido cursar uma faculdade. Você decidiu. Por que você decidiu? Porque você conhece o que aquela faculdade vai permitir para você, você conhece o teu gosto, você conhece algumas coisas, por isso você decide. Toda decisão vem de um conhecimento. Eu decido namorar, casar com aquela pessoa, porque eu a conheço, porque pelo menos é para se conhecer, porque são coisas que você toma por causa de alguma coisa. Agora, um menino de 14 anos... E então, passando aqui, depois eu vou voltar para essa parte aí do conhecer, a decisão. Mas eu queria começar assim. Primeiro, Daniel se posiciona, mesmo com o passado de frustração. Esse jovem, ele vai para uma terra ali, distante. Depois, vamos lá, dele ter perdido a sua casa, sua família, sua liberdade, depois de ter visto aquilo que ele acreditava, que é a bênção de Deus, talvez o guardar de Deus, a proteção de Deus, tudo ruir. Ele é levado como prisioneiro, ele talvez tenha ali nem tido tanto tempo de chorar a morte dos seus pais, de ter visto, ele participou, presenciou uma guerra, e a guerra daquela época, hoje a guerra é terrível, mas naquela época eram muito mais sangrentas, muito mais, porque era corpo a corpo, eram aquelas coisas horríveis. Ele chega num lugar frustrado, triste, abatido, cheio de perda. Eu estou falando por que isso? Porque muitas vezes uma das coisas que mais tem impedido as pessoas de se posicionar em relação a Deus é porque estão frustradas com Deus, por causa do que tem acontecido com eles, por causa da família, por causa dos pais, por causa do que Deus permite algumas coisas ruins com a sua vida. Eu não nasci num berço de ouro, eu tenho que me esforçar muito, eu tenho tantas coisas, tem tanto problema, que fica até difícil. Se eu fosse igual ao fulano lá, o fulano serve a Deus, ele se posiciona porque para ele é fácil, ele vai na igreja, ele tem carro, ele não sei o que, está tudo favorável. Não, eu quero dizer que estava tudo desfavorável para Daniel, mas isso não impede Daniel de se posicionar, de fazer uma escolha, de continuar firme e fiel ao seu Deus. Meu querido, não sei como foi ou como tem sido aqui a tua vida até hoje, mas não impeça, não use como desculpa que um passado de frustração é o motivo para qual você não se posiciona diante de Deus, porque para Daniel não foi. Também ele se posicionou diante de um presente de oportunidades diversas. Porque tem gente que fala assim, é difícil me posicionar, eu vou ficar velho, porque na juventude, na adolescência, na faculdade, agora é difícil eu me comprometer, me posicionar, porque olha as oportunidades, olha quanta hoje aí, a liberdade que nós temos, olha quantas coisas.
E eu vou me posicionar, quero dizer que Daniel, ele vai para um lugar totalmente distante da sua terra. E aqui está falando assim, que ele estava no lugar, pelo jeito, só com mais 3 amigos. E ele não tinha supervisão de pessoas mais velhas, de pais. Ele não tinha líderes religiosos. Ele não tinha ninguém. E ele vai para um lugar agora que tudo que se imagina de possibilidades, oportunidades, até mesmo de descobertas. Nossa, eu não sabia que existia isso. Isso existe, isso tem, isso pode. Mas ele, com todas as possibilidades, ele se posiciona e fala: eu posso, eu tenho todas as oportunidades. Eu poderia começar agora a me envolver sexualmente, ter uma vida sexual diferente do que a lei de Moisés, ou que a minha religião, ou que o meu Deus fala. Eu poderia ter uma vida alimentar diferente do que a lei de Moisés falava, o que eu aprendi com os meus pais. Eu poderia aqui ter uma vida totalmente diferente. Eu poderia aproveitar e descobrir, ter minhas descobertas, curiosidades que a gente ouvia falar. Tipo aqueles adolescentes jovens loucos para sair de casa, para poder fazer coisas que enquanto estão debaixo do teto, embora que hoje nem isso mais, né? Debaixo do teto os pais já dão toda a liberdade, com medo, porque se não der liberdade os filhos vão embora. Então a gente já dá liberdade aqui, para eles fazerem tudo, para a gente não perder os filhos, e a gente vai criando e nem tem isso daí. Mas eu queria dizer justamente isso. Eu queria começar: o que leva um menino de 14 anos, diante de tantas oportunidades, ele decidir abrir mão disso? Eu queria começar dizendo para mim o que o Senhor ministrou para mim. O que leva um menino se posicionar, ou o que pode levar você, ou nos levar a nos posicionar diante das frustrações, dos problemas, ou diante de todas as oportunidades que o mundo, e não sei se você sabe, mas a Babilônia é uma referência ao mundo de hoje que nós vivemos. A Babilônia é essa oportunidade. A Babilônia na Bíblia, no Antigo Testamento, representa o mundo. Representa as oportunidades. Existe uma analogia sobre isso daí. Mas eu queria aqui colocar a primeira coisa que para mim tem o porquê de Daniel. E aqui vai uma chamada. O posicionamento é uma decisão, é uma firme escolha pautada em um conhecimento ou experiência adquirido. Daniel, com pouca idade, já conhecia o seu Deus e a sua identidade em seu Deus. Com 14 anos. Os pais de Daniel fizeram um excelente trabalho de discipulado em uma época onde a Judá estava em decadência espiritual. Por isso que Deus permite. Mas pelo que a gente vê na vida de Daniel, na casa dele era diferente. Na casa dele havia um discipulado de quem era Deus. O Deus dos seus antepassados. O Deus fiel. O Deus que tinha leis. E que o fato de viver debaixo daquelas leis protegia, dava sustento, trazia bênçãos. Talvez ele deve ter bastante ouvido, meu querido, se nós estivermos em obediência, as bênçãos do Senhor vão sempre nos alcançar. E se nós desobedecermos, eu acredito que ele deve ter ouvido muito Deuteronômio, a bênção da obediência e a maldição da desobediência.
Se você obedecer às bênçãos, o Senhor vai encher o seu celeiro, o Senhor vai abençoar a tua saúde, a tua descendência, o Senhor vai... E aquela lista de Deuteronômio, de Êxodo e tantos, vale a pena. Se o povo de Deus, sabe por que nós enfrentamos as dificuldades, os inimigos? Porque o povo se desviou da lei do Senhor. Mas nós não podemos nos desviar da lei do Senhor. Eu acredito que aquela família falava como o Deuteronômio ensina. Eles ensinavam a criança enquanto eles iam deitar, dormir, no levantar, no trajeto da casa. Eles inculcaram a lei do Senhor e o seu Deus na mente e no coração de Daniel. Porque para mim não tem uma outra lógica Daniel chegar num lugar, se ele não tivesse uma convicção e se ele não conhecesse o seu Deus, o que levaria ele a se abster de tantas coisas, de tantos prazeres, de tantas possibilidades? Não, é porque ele sabia que valia a pena obedecer aquele Deus, que a mãe e que o pai serviram. Mas ele não guardou. Não, mas esse Deus é soberano. Esse Deus, ele é poderoso. Esse Deus, ele faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa. Meus queridos, a gente fica preocupado. Eu falo assim, hoje os pais estão mais preocupados em criar filhos parecidos com Brad Pitt e Angelina Jolie, já da minha época, agora tem outros atores aí, né? Do que João Batistas, do que Daniéis, do que Josés, do que Ruth, do que Esther. Porque para isso precisa ensinar, inculcar, imprimir. Agora para imprimir ou para tirar imprimir, precisa imprimir algo que foi escrito. A gente não consegue inculcar algo que não está na gente. A gente não consegue transmitir algo que a gente é nos filhos. Por isso que a gente tem visto uma geração totalmente perdida. E eu lembro, maio do ano passado, no mês da família, uma frase ficou muito forte para mim. Que veio especialista dos pais, daquele curso que o Lucas e a Kelly dão, educação dos filhos. Ele falou algo muito forte, porque a filha dele, ele era torcer para um time, e a filha e o irmão dele torcia para outro time. E a filha dele começou a torcer as duas filhas torceu para o time do tio. Daí ele falou, sabe por quê? Naquilo que a gente é morno ou frio, outras pessoas que são quentes vão imprimir a quentura nos nossos filhos. Ou seja, quando a gente é morno na religião, na fé, na vida devocional, na vida espiritual, vai ser difícil a gente conquistar os nossos filhos. Outras pessoas, outras ideologias, pessoas com tantas coisas, vai ser fácil a Babilônia vir e falar assim, não, olha que banquete maravilhoso. Mas quando os pais forem quentes e conquistarem primeiro, falar assim, não existe banquete da Babilônia melhor do que o banquete que há na presença de Deus. Não existe nada mais maravilhoso, poderoso, melhor do que estar diante do nosso Deus. Mas como eu sei? Você não está vendo a nossa vida? Você não vê o que a gente vive? Eu acredito que ele não é só conhecimento, ele via os pais. Os pais eram quentes na fé, a ponto de imprimir isso nos filhos, a ponto dos filhos mesmo longe. E aqui vai um negócio que a gente tem medo, ainda mais hoje com bullying. A gente tem medo dos nossos filhos sofrerem preconceito. Então a gente, não vamos criar os nossos filhos diferentes. Eu quero dizer que o israelita era diferente de todas as outras nações. Isso era para que os israelitas, os judeus, expressassem a vontade de Deus para todas as outras nações. Então eles tinham que ser diferentes. Agora isso não era, lá vocês não podem, não sei o que era. E eu falo um negócio para mim, na minha época, quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 10 anos, não era evangélico, não era gospel, era crente
da bunda quente. Você é crente. Na minha época de escola, era só eu que era crente, em todas as salas que eu participei. Não tinha crente na minha época. Hoje você acha, hoje é até legal, gosto das tuas músicas, gosto, um monte de igreja. Na minha época não tinha igreja grande, não tinha evidência, ninguém ia para televisão cantar música gospel, não tinha esses eventos absurdos. Na minha época, era crente, e quando se falava em crentes, pensava naquelas pessoas de saia, de cabelão, de oração, de gritar, tudo. O que eu ouvia era isso aí, tua mãe tem pelo no sobaco? Era isso que eu ouvia. Tua mãe... Um monte de gracinha. E como eu me sentia? Eu saía extremamente orgulhoso. Porque o que imprimiram para mim era que eu servir um Deus, eu fazer parte, eu era alguém de um grupo seleto, que tinha Deus como único e verdadeiro Deus, que servia Ele. Eu nunca, em nenhum bullying que eu sofri por ser crente na minha época, de criança, de adolescente, eu nunca saí triste, pelo contrário, eu sempre saía orgulhoso, porque os meus pais imprimiram isso em mim. Era orgulho ser crente, não era chato, não era feio. Hoje os pais ficam com medo de, não pode, porque se falar que não pode, você vai ser rejeitado no teu grupinho. Então, você pode tudo. Aliás, os pais preparam os filhos para poder tudo. Lá na frente começa a ter as consequências. Não, mas é importante aqui, porque daí está aí, eu preparo os filhos para a sociedade. Para a separação, para o abandono, para uma vida fria espiritual. Mais importante que está na sociedade, é aceito na sociedade, é aceito na Babilônia. Mas a gente não prepara os filhos para ser posicionados. Falei que era para adolescente e jovem. Adolescente, essa parte foi para os pais, tá bom? E para você, para você já se preparar, porque se tem uma das coisas fundamentais. Você viu esse caso aí? Chocou o mundo de Itumbiara aí, um homem que mata os seus 2 filhos por causa de possível traição ou por divórcio, independente de qualquer coisa. Nada justifica e isso só mostra um negócio. Falta de preparo. E daí vai aqui. Eu sofri traição, eu sofri abandono, eu sofri tudo que aquela pessoa sofreu. Só que eu não agi igual. Pelo contrário, eu me tornei um protetor da minha filha. Mas sabe por quê? Não é porque a traição não rebenta o ser humano. Porque a traição eu falo que a traição é um câncer. Porque não é a vontade de Deus, isso destrói famílias. Mas, quando eu passei por tudo, eu tinha uma estrutura que foi impressa em mim. Que acima de um casamento, acima de uma mulher, acima de qualquer coisa, eu tenho um Deus. Que me sustenta, que me dá forças e que faz do mal virar bem, que é um Deus que age em todas as coisas, pode usar uma tragédia, pode usar uma morte, pode usar uma traição, pode usar qualquer coisa, para gerar no futuro um bem, e é isso que eu vivo hoje. Não é, a minha história não terminou ali, pelo contrário, Deus usou toda aquela situação para transformar num bem, mas na época que você está vivendo o caos, se você não tiver firmado em Deus e conhecer esse Deus, você dá tiro na cabeça, você dá tiro nos outros, você faz tudo isso daí. Mas quem está firmado em Deus, quem recebeu a impressão, quem conhece o seu Deus, e aqui vai, quem conhece quem é em Deus, porque não sei se você reparou, e aqui está com tempo ali, meu Deus. Você reparou algo que eles fizeram? Eu vou colocar aqui, porque é fundamental nós conhecermos quem é Deus e quem nós somos em Deus.
a Babilônia pegava pesado para trazer aquelas pessoas. Eles não queriam que os israelitas fossem israelitas. Eles queriam que aqueles israelitas, por isso que traziam com 13, 14, 15 anos, porque eles queriam tornar aqueles israelitas babilônicos. Eles queriam imprimir a cultura, eles queriam ensinar tudo, para que daí esses homens seriam enviados para as outras nações, para implementar a cultura babilônica. E para começar, a cultura tem a ver com, também era a religião, os deuses deles. Olha aqui que eles fazem, versículo 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias a Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias a Abednego. Daniel, sabe o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Daniel, todo o nome El tem a ver com El Shaddai. Ananias, o nome de origem hebraica, Ananias, que é a junção de Aná com... O significado é Yahvé é misericordioso, tem a ver com Yahvé. Todos os nomes ligados ao Deus de Israel. Agora os nomes que eles recebem. Daniel recebeu, não é mais Daniel, é Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Bel é o nome de um deus babilônico. Significava Bel protege o rei. O deus Bel protege o rei. Então lá, eles não se referiam a Daniel. Ô Daniel, não, agora é Beltesazar. Ô Beltesazar, o nosso Deus, o Deus Bel, protege o rei. Toda vez, e você sabe que na cultura antigamente o nome era a identidade. O que eles estavam fazendo? E assim vai, cada um aqui. Mesaque significa, Sadraque, era referência ao deus Marduk. Abednego, nome aramaico e possível, significava servo do deus Nabu, outro deus. Ou seja, eles estavam indo diretamente na identidade daqueles jovens. Você não é mais esse servo desse Deus de vocês. Agora vocês são servos dos nossos deuses. Agora vocês esquecem tudo que vocês já aprenderam até hoje. Agora vocês não são mais isso. Nome tem a ver com identidade. E sabe o que eu percebo nisso? Qual é o grande problema do ser humano hoje? A sua identidade. Ele não sabe mais quem é, ele não sabe se ele é filho, ele não se sente filho, ele não se sente filho de Deus, ele não se sente filho dos seus pais, ele tem dificuldade de saber sua identidade sexual, ele não sabe se ele é homem, se ele é mulher, se ele é o quê, se ele é elo, ele não sabe mais nada, porque é isso daí. Agora, qual é? A Babilônia hoje está tentando, você não tem uma identidade, Deus não te criou homem, mulher, Deus não te criou filho, Deus não te criou para ser servo dele, Deus te criou para ser servo do homem, das tuas paixões, dos seus desejos, dos teus, das tuas emoções. O ser humano hoje está sendo servo das suas emoções. Agora, vem cá. Pensa num trem que é incontrolável e doido. São as nossas emoções. Um dia você acorda amando a pessoa, outro dia você acorda odiando, um dia você acorda feliz, outro dia você acorda triste, um dia você acorda querendo viver, outro dia você acorda querendo morrer. E o ser humano está assim, as pessoas dizem, isso está certo. Viva o que você sente. E a gente com tudo isso fica confuso. A gente fica assim, é para viver assim? É para viver assado? Quantas pessoas... A gente está virando normal, sabe o quê? Pessoas de 40, 50 anos, depois de um casamento duradouro, de famílias estruturadas. Peraí, não, eu agora acho que eu gosto do outro lado. Eu até ontem era casado, tinha uma família, eu sou mulher, mas agora eu gosto de outra mulher. Pô, mas agora, por quê? Porque tem 1000 coisas. Não estava feliz no casamento, por 1000 coisas, não estava bem consigo, não estava um monte de coisa, só que daí agora ela vê a Babilônia, pode ser que seja, acho que eu não era feliz porque eu nunca gostei de homem,
Mas quem que colocou isso na cabeça dela? A Babilônia. Confundiu a identidade dela. Coloca, porque é isso, você tem problema. Na minha época, eu seria um taxado gay na minha época, porque eu era tímido, eu tinha dificuldade de me relacionar, eu era não sei o quê, era aquele menino que ficava quieto no canto lá, não sei o quê, e daí tem uns esquisitos. Hoje, um esquisito para ele se de repente, eu acho que eu sou homossexual. Por quê? Porque eu não gosto disso, não gosto, tenho dificuldade de chegar em menina, não sei o quê. A sociedade está definindo. Eu tenho problema de paternidade, eu tenho problema com algumas coisas, e a sociedade está definindo. Mas por quê? Porque não teve gente que imprimiu a identidade de Deus no nosso coração. A identidade, sabe quem é você? Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E sabe o que Deus quer transformar você? A imagem do Filho dele, Jesus. Agora isso precisa ser imprimido em mim, para quando eu for para uma faculdade, ou para quando eu estiver numa roda de amigos, para onde, em qualquer situação eu estiver, porque nós estamos numa Babilônia, nós estamos vivendo, mas independente do que eu vejo, do que eu ouço, do que é colocado diante de mim, na mesa das oportunidades, eu lembro, peraí, isso não faz parte da minha identidade, da vontade de Deus para a minha vida. Então, pode ser que aqui na Babilônia isso seja normal, pode ser que na Babilônia isso seja todo mundo faz, mas isso não é o que Deus tem para mim, que o meu Deus tem para mim coisas infinitamente maiores e melhores. É muito comum você ver pessoas com crises de identidade em todas as áreas, sexuais, emocionais, a pessoa tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, faz um monte de coisa, chega lá na frente, está se suicidando, porque não conseguiu, o problema não era a sexualidade, o problema não era, o problema é que você está fora da vontade de Deus, e nada preenche, você precisa ser liberto, curado, e é isso que Deus tem poder para fazer. E Deus faz. Eu vejo Deus fazer em todas as áreas, de pessoas que se sentem órfãs, têm problema de paternidade porque realmente não tiveram pais, tiveram problemas na sua paternidade, não tiveram mães, tiveram problemas nessa área e carregam isso. Hoje são, são várias coisas que apresentam, pessoa que tem problema com autoridade, que são críticos, são pessoas que não conseguem se acertar, estão sempre com problema de relacionamento, quer seja na família, quer seja onde está sempre com alguma situação. Isso daí pode ser coisas não tratadas. E só que a Babilônia vem, não, isso daí não é problema, não é enfermidade da alma que Deus cura. Isso daí eles começam a dar nome, isso é esse nome, isso é esse nome. A Babilônia dá nome, a hora que a gente percebe, está lá. É verdade, meu nome é Beltesazar, não, teu nome é Daniel. Teu nome é Deus, é seu juiz, Deus é o teu Senhor, Deus é o teu provedor, teu nome tem a ver com El Shaddai. Eles oferecem o que eles tinham de melhor. Eles recebiam o melhor do conhecimento, do entretenimento, do prazer. Hoje o mundo tem oferecido para nós o que é melhor. É o que Satanás faz através do mundo. Ele vem e coloca diante de nós um banquete de conhecimento, de narrativas, de tantas coisas, de sofismas, que são mentiras travestidas de verdades, para ver qual será a nossa postura. E eu coloquei aqui o que ajudou Daniel. Primeiro é essa convicção. Olha a convicção de Daniel, versículo 11, adiante. Então Daniel disse ao encarregado que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê, e daí você vai ver aquilo lá. Daniel, ele era escravo, ele não podia decidir o que ele ia comer.
Mas ele fala assim, ó, faz uma experiência. Porque eu tenho certeza que a obediência, enquanto eu estiver obedecendo meu Deus, Ele não vai me desamparar. Pelo contrário, Ele vai nos deixar mais fortes, mais saudáveis. Porque a gente vai ter a bênção dEle. Meu querido, não tem alimento, não tem diversão, não tem banquete mais poderoso do que a bênção do Senhor sobre a tua vida. E a bênção advém da obediência, de posicionamento. E eles fazem o teste e depois de 10 dias, o que o texto fala? Eles estavam aparentemente mais saudáveis. Você quer que eu aplique isso daí? Mais felizes, mais satisfeitos, menos depressivos, mais realizados. Porque é isso que acontece com pessoas que se posicionam e escolhem o Senhor. Sempre vai ter a bênção dEle. Você quer mais um posicionamento? O que ajudou Daniel a ter esses posicionamentos? Aqui vai algo muito importante para você, adolescente, jovem, e aqui vai para casais jovens, para todo mundo. Tenham amigos com o mesmo propósito. Daniel, ele não estava sozinho. Ele tinha Azarias, Misael e Ananias. E você percebe, não só no capítulo 1, mas no capítulo 2, eu vou ler o capítulo 2 aqui. No capítulo 2 vai ter uma situação que o rei teve um sonho, e ele ficou perturbado, e ele não queria contar o sonho para os sábios, para os magos, porque ele falava assim, se eu contar, vocês vão me enganar. Eu quero alguém que revele o que eu sonhei e dê a interpretação. É isso, capítulo 2. E daí ninguém conseguia fazer isso. E daí o rei decretou a morte de todos os sábios. E daí numa dessa, foram pegar Daniel e seus amigos. E Daniel, o que está acontecendo? Por que o rei quer matar todo mundo, todos nós? Daí o cara falou, porque ele teve um sonho lá e ninguém consegue revelar. Ele, peraí, então fala para ele me dar um dia. E daí olha o que ele faz, me dá um dia. Versículo 17. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou a Deus dos céus. Meu querido, uma situação difícil, ou até mesmo lá, eu quero a questão de ter pessoas com o mesmo propósito. Daniel não estava sozinho, ele não chegou e ficou assim, olha, nós não vamos nos contaminar, ou eu não vou me contaminar, e vivia no meio de pessoas que se contaminavam, porque ia chegar um momento que ele ia falar assim, puxa, só eu, todo mundo faz, eu não sei o que tal. Não, ele tinha amigos com o mesmo propósito, que não se contaminava também. Então era um fortalecendo o outro. E aqui vai, numa das tentativas nossas, a gente tentou diversas vezes, melhorar a alimentação, melhorar a rotina de saúde, um monte de coisa assim, mas principalmente a alimentação. E a gente não conseguia. E numa das tentativas, a gente fez parte de um grupo em comum, onde tinha pessoas, todas as pessoas, uma média de 30 pessoas, 40 pessoas, fazendo a mesma coisa, com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Não tinha nada a ver de espiritual, era de alimentação. Mas saía, tinha um grupo de WhatsApp, tinha as conversas, tinha, o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo? Um ajudava o outro, mas como que faz isso? E assim por diante. Aquilo fortaleceu. É igual, vai sozinho para a academia, às vezes você consegue, mas arruma 1, 2, 3, que está lá, o dia que você está desanimado, aquela pessoa vai lá, aquele dia que, e assim por diante, é muito mais fácil. A gente conseguiu, nós ficamos 8 meses, eu fiquei 8 meses sem colocar isso daqui de açúcar, um formigão, fiquei 8 meses, mas por quê? Você pensa, não posso retroceder. Entrava no grupo lá, a turma mostrando o tanquinho lá, e eu olhando, falei, meu Deus do céu, vai embora açúcar, em nome de Jesus, sai.
ficava vendo aí o outro colocando uma saladona, que na foto parecia bonito, eu ia fazer a minha, ficava horrível. Mas eu tentava, porque você vê outras pessoas tentando fazer. E assim, por isso que na vida espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente que vem na igreja, gosta da palavra, mas não tem relacionamento. Sai daqui, aqui eu vou tentar ser melhor marido, mas o teu relacionamento é só com o marido que é um pior que o outro. Vai ser difícil ser um bom marido. Você quer ser o melhor servo de Deus, mas você não tem nenhum relacionamento com o servo de Deus. Seus relacionamentos só são com gente, com servo de Bel. Vai ficar difícil. Aonde que eu vou? Não, eu quero melhorar minha vida de oração. Você precisa ter relacionamento com gente que ora. Vamos fazer um grupo de oração. Vamos fazer vamos de posicionamento. Vou para a faculdade. Eu vou desenvolver amizade com o pessoal. Não, eu preciso ter amigos. Lógico que a gente tem que ter amizade com todo mundo. Não é se isolar, não é se tornar aqueles... Não, eu tenho que ter amizade e relacionamento com todo mundo. Mas eu tenho que ter alguém que me fortaleça. É melhor serem dois do que um. Eclesiastes fala. Porque se um cair... E lá a gente usa para casamento, mas lá está falando sobre amigo, sobre amizade. A gente pode usar para casamento, mas está falando de... Realmente é bom andar com dois, em dois, três, porque num dia da minha fraqueza eu tenho outro. É nítido, você percebe na igreja, você percebe na juventude, nos adolescentes, você começa a ver, aquela pessoa está naquele grupinho, dificilmente vai se firmar. Porque é um grupinho que está aqui na igreja, mas está aqui na igreja pensando em paquera, está pensando em outras coisas, até gosta do louvor, tal, assim, mas a cabeça dele não quer nada de compromisso, não quer nada com... vai ser difícil aquela pessoa se firmar. Por quê? Porque está num grupo, é assim, Daniel se cercou de amigos que tinham propósitos em comum. Você quer se posicionar? Se junte com pessoas que também querem se posicionar, que estão com você. Vai ser difícil, tem um monte de gente que nos procura, pastor, estou passando, não consigo, mas você vai ver, quem são as amizades? Daí fica, mas na igreja ninguém quer ser meu amigo, é só você parar de ser chato, ou não, ou comece a descobrir que na igreja todo mundo é chato, daí você começa assim, é assim, não é a gente... Aqui tem defeito, aqui tem mais. Eu preciso de pessoas que queiram orar, queiram buscar o Senhor. E eu estou disposta a ouvir algumas coisas que muitas vezes... Sabe por que muitas vezes aqui eu quero ser bem direto com você? Sabe por que muitas vezes eu prefiro a amizade de fora? Porque a amizade de fora não me critica, não me confronta. E eu não gosto de ser criticado, confrontado. Às vezes quem está de dentro está te confrontando, mas justamente para quê? Para te posicionar, para perceber que nós precisamos nos posicionar. Então, eu não quero me posicionar. Então, eu prefiro ficar com quem eu me sinto melhor. Agora, isso fala ao teu respeito. Se você sente melhor com quem vive no banquete do rei, já mostra o que você quer viver. Que você não está nem um pingo a fim de se posicionar. Agora, a questão é o seguinte, quem se posiciona? O que faz a gente se posicionar? E eu coloco aqui, olhar para as recompensas. Porque às vezes a gente fica, nossa, então para quê? Para quê me abster de tudo isso daí? Para que obedecer a Deus? Parece que Deus não quer que aquilo faz mal. A gente vai perceber que até mesmo a alimentação, porque realmente na lei de Moisés tinha algumas, como fala... recomendações para que não se comesse alguns tipos. Aquilo era para a época, alguns tipos de carne, tinha algumas coisas, mas se você for analisar, na época faz sentido, e até hoje a questão da alimentação prejudicava o organismo. Você acha que Deus vai querer te privar de algo que faz bem para você? Não. Se Deus fala para não, a própria sexualidade está aí, virou, por que sexo antes do casamento é pecado?
Deus está blindando o casamento, uma família. Hoje você vê pessoas aí, como que está a sexualidade, está aí, a pessoa fala, chega no casamento, está tudo arrebentado, e daí fica lá, eu tenho problema com meu marido, meu marido tem problema comigo. Por quê? Por causa de uma vida sexual que não era vontade de Deus. Ah, não, mas agora, Deus restaura, Deus faz, Deus perdoa, Deus não leva o tempo da ignorância. A partir do momento que eu me posicionando diante de Deus, eu preciso escolher o que eu quero viver. Eu quero viver uma vida nova, eu quero viver o melhor de Deus. Então, se Deus fala que o melhor sexo é do casamento, então eu preciso, não, Deus não sabe, não entende, isso é do passado. Peraí, será? Será? E a gente vê o resultado disso. Olha o resultado de Daniel. Só rapidamente, terminando com esse último ponto aqui. Versículo 17 do capítulo 1. Depois tem um. Deus concedeu a esses 4 jovens. Primeiro, vem o posicionamento. Não fala nada que Deus fez alguma coisa com Daniel. Não. Fala que Daniel propôs no seu coração firmemente se abster, para não se tornar impuro, ou seja, para não desobedecer aquilo que ele tinha como convicção da vontade do seu Deus. E ele faz aquilo, e ele se abstém, e ele, naquela preparação durante 3 anos, ele se prepara, se abstendo de todas as coisas. Mas olha o que acontece, o que Deus faz. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, os chefes dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Passaram 4 reis, 2 impérios, o babilônico, Nabucodonosor, Beltesazar, reis da Babilônia. O império Medo-Persa, o império persa conquistou a Babilônia, destruiu a Babilônia, através do rei Dario. Daniel continuou lá, servindo, e se você ler Daniel, você vai ver que ele tinha a mesma moral que eu vou ler aqui, ele tinha com todos esses. Depois, o próximo rei, depois de Dario, veio Ciro, rei da Pérsia. Daniel deu uma média de 80 anos, Daniel ficou lá, servindo como governador, como topo. Olha só, Daniel 2, 46, 49, depois de Daniel revelar um sonho lá do rei. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Sabe quem é Nabucodonosor? Era o cara da época, era o rei que mandava no mundo da época, que estava conquistando tudo. Era o cara mais poderoso da época. O texto fala o quê? O que aconteceu? Nabucodonosor caiu prostrado diante de quem? Diante de quem? Diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei pôs Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes de honra. Ele o designou governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Colocou Daniel lá no topo. Foi Nabucodonosor que fez isso? Foi porque Daniel se posicionou. Porque quem estabelece reis, tira reis. Quem honra os seus que são fiéis no pouco, e fala a palavra de Deus que ele coloca aqueles que são fiéis no pouco sobre muito, é o próprio Deus daqueles que obedecem, daqueles que se posicionam. Além disso, versículo 49, além disso, a pedido de Daniel,
o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte. Se você continuar lendo, meu querido, o resumo é que Deus colocou a Babilônia nas mãos de Daniel. Enquanto o povo lá era escravo, Daniel se mantinha na corte, como a gente pode colocar lá como José, como segundo lá. Você vê que o rei se prostrava. A gente vai ver Dario, já era o terceiro rei lá, o primeiro rei do império, quando ele vai jogado na cova dos leões, será que o teu Deus pode te salvar? Ele tinha uma moral com todos os reis. Ele pedia, coloca o meu amigo ali, coloca a moral. E Ciro, sabe quem foi Ciro? Foi o que escreveu para falar para os judeus voltarem para a sua terra, que fez o decreto, para depois de 75 anos, lembra? Depois de 75 anos que vocês ficarem, Deus prometeu que ia voltar, ia trazer todo o povo de volta. Agora uma coisa, não sei se você sabe quem que conversa com Ciro, chega para Ciro e fala, Ciro, sabia, nós temos um Deus, você conhece o meu Deus, e esse meu Deus falou de você há muito tempo atrás, que você, quando você fosse estabelecido, você daria uma carta, e seria o responsável de fazer o nosso povo voltar. Sabe o que Ciro faz? Tá liberado, o povo pode voltar. Não, mas para a gente voltar, a gente precisa de carta, para você liberar, para você favorecer, para você dar madeira, para todo mundo ficar quietinho, para a turma ver que você está aqui. Daniel foi usado por Deus em todas esses quesitos. Por quê? Por causa de um posicionamento. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que se nós nos posicionássemos, o Senhor nos colocaria muito mais em muitos lugares onde ainda a igreja não está colocada por causa de falta de posicionamento. Muitos jovens, adolescentes, às vezes estão se perdendo nos banquetes da Babilônia, nas mesas da Babilônia, naquilo que o mundo está oferecendo. Enquanto isso, estão perdendo famílias felizes, futuros, empregos, posições, que na verdade era vontade de Deus, para que através dessas famílias que Deus tem para cada um de nós, para que através dessas posições, desses empregos, desses cargos, o Senhor manifestasse a glória dEle. Mas sabe por que às vezes não chega? Porque a gente está preferindo o vinho do rei. A gente está preferindo as iguarias desse mundo. A gente acreditou que nós somos os Beltzazar, nós não somos os Daniéis. E o que eu sinto é que, pelo contrário, o Senhor chamou muita gente aqui. Aqui tem muito Daniel, aqui tem muito José, aqui tem muita Rainha Esther. Só que o Senhor trouxe essa palavra para que realmente vocês percebam que não é assim. Você vê a diferença de Daniel? Tem um texto em Ezequiel, que ele cita, se Deus castigasse uma cidade, eu não lembro onde está, se Deus fosse trazer juízo numa cidade, mesmo que estivesse lá Noé, Daniel, e eu não lembro o terceiro, mas coloca 3 homens irrepreensíveis, colocando assim, Deus não perdoaria, Deus traria juízo, Deus salvaria os 3, mas traria juízo, colocando como tipo assim, Noé, você lembra? Porque Noé era justo, homem correto. Coloca Daniel, você não vê um erro nessa vida de Daniel, mas daí você vai lá, ver o que Deus fez. Eu quero dizer que como eu falei, Deus, o Senhor colocou os meus pais, eles imprimiram muita coisa. Eu durante muito tempo se eu falasse as coisas que eu gostava de bola, eu vivia no meio de pessoas, tinha amizade com todo mundo, como crente. Eu chegava a ter o pessoal bebendo cerveja numa mesa, e eu pegava meu guaraná, o pessoal, todo mundo sabia o meu posicionamento. Eu cheguei num relacionamento, literalmente, sair correndo e depois ter
ter meu nome achincalhado numa escola, porque eu saí correndo de uma menina que começou a se despir na minha frente. E eu saí correndo, e no outro dia seguinte a escola inteira estava sabendo, e todo mundo começou a falar que eu era, você sabe o quê? Mas eu fiz isso por quê? Porque eu era um Daniel. Ah, pastor, não, depois infelizmente, eu não fui um Daniel para sempre, por isso que eu tenho consequências, que eu carrego consequências, porque eu conheço gente que foi um Daniel, e hoje está gozando o que Daniel goza, sem consequências. Pelo contrário, as consequências de que um Daniel, com a bênção de Deus nas suas famílias, em todas as áreas. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele falaria e voltaria atrás? Meu querido, eu vejo pessoas independentes que quando se posicionam, consigo ver famílias aqui sendo constituídas diante de obediência de Deus. Pessoas que falam assim, não interessa o meu passado, eu cheguei aqui, a partir de hoje, eu não como mais no banquete da Babilônia. A partir de hoje, eu me posiciono em todo aquilo que o Senhor fala que é errado. Eu vou virar, aqui é errado, eu vou ficar aqui. No relacionamento, eu vou seguir o que Deus fala. Na vida financeira, eu vou seguir o que Deus fala. Na vida familiar, eu vou ser um filho obediente, eu vou ser um filho que honra, eu vejo essas pessoas, sabe o quê? Tendo a bênção de Deus nos seus relacionamentos, Deus os casando, não é nem eles que casam, Deus os casando, dando filhos, dando bênçãos no trabalho, eles prosperando em todas as áreas. Eu tenho visto isso daí. E tenho visto pessoas que ficam buscando a Deus, mas não se posicionam. Pessoas que ficam, eu quero uma família, eu quero a bênção de Deus. Mas a hora que chega até a bênção de Deus, no relacionamento, a primeira coisa que faz é para ir para a cama com a bênção de Deus. E agradece a Deus ainda. Não se posiciona, vai sofrer as mesmas coisas que já sofreram até agora. Ah, mas Deus mandou. Não se posiciona, não tem a bênção de Deus. Porque obediência gera bênção. Desobediência gera, meu querido, é a palavra de Deus. Não tem, eu posso durante a minha vida, eu colhi bênção enquanto obedecia, e colhi maldição quando desobedeci. E depois você se arrepende, Deus faz nova todas as coisas, mas as consequências ficam. E eu, por conta dessas consequências, eu aprendi rápido. Eu falei, opa, não quero mais. Então, a partir do momento, eu quero começar a fazer o certo. Eu quero me posicionar. A partir do momento que eu me posicionei, Deus tem abençoado minha casa, ministério, tem abençoado tudo. Não sou perfeito, porque falha todo mundo tem, você vai ter. Mas eu estou ali tentando, vendo, Deus, eu quero seguir a tua vontade. E com isso, a gente vai percebendo as bênçãos que Deus tem. O Ministério do Louvor pode vir à frente aqui. Eu quero... Falei algumas coisas talvez pesadas aqui, mas eu sinto de verdade. Falei que era para adolescente e para jovem, mas você que é casada, você que é casado, você que tem família, essa palavra é para você. Talvez falte você se posicionar com Deus. Talvez você não tenha sido um pai, um marido, uma esposa segundo o coração de Deus. Talvez você está muito morno espiritualmente. O Senhor quer que você se posicione hoje. O Senhor quer que você fale, não, eu vou me posicionar. Eu vivo numa Babilônia. Eu quero dizer que você está criando teus filhos numa Babilônia. Você está tendo um casamento numa Babilônia. A tua esposa recebe banquete todo dia, no trabalho, no celular. Você também recebe banquete. Como que você tem se posicionado? Você tem orado para que Deus guarde, para que Deus faça, para que Deus guarde, proteja? Os teus filhos já estão recebendo os banquetes. Crianças de 7, 8 anos
já tem acesso a coisas que a gente nem imagina, porque a gente vive numa Babilônia. E você tem tentado imprimir para que a hora que ele tiver 13, 14 anos, a hora que ele começar a sair aí, a hora que o pessoal começar, ele seja um Daniel. Você tem imprimido. Ah não, pastor, eu não tenho imprimido, porque eu não sou, porque eu não sei, porque eu não tenho experiência, porque eu sou morno. Então teu filho vai ser ganho por outras coisas. Agora, adolescente e jovem, a gente viu, eu lembro que alguns retiros que marcaram a minha vida. Eu lembro de um dos que a primeira experiência que eu tive com Deus foi num retiro para filho de pastores, que eu sabia de chamado, sabia, mas estava meio assim. E daí falaram muito sobre posicionamento. E eu falei assim, olha, eu quero me posicionar, porque meu pai tinha acabado de mudar de Bauru para Dois Córregos. Eu tinha 15 anos. Bauru eu tinha muitos amigos. Meu pai foi para uma igreja em Dois Córregos com 4 membros. Sabe quantas crianças e quantos adolescentes? Nenhum. Era dois homens de 40 anos, 45, e 2 senhoras, uma de 60 e outra de 70. E eu estava lá nessa igreja com 15 anos. Saí de uma igreja que tinha 50 adolescentes, jovens, tudo meus amigos, tocava, cantava, fazia retiro e tal, e fui para uma igreja dessa. E eu comecei primeiro, todo final de semana, ir para Bauru. Lá com meus amigos, ficava. Mas daí lá nesse retiro, primeira vez que Deus falou assim, você não está percebendo porque eu trouxe você, por teus pais? Porque eu quero começar um ministério aqui. Você vai começar um ministério de adolescentes, de jovens aqui. E depois desse retiro, eu me posicionei, porque não dá. Como que você vai trabalhar com adolescente, com jovem, com louvor? Você vai montar um ministério de louvor ali. Eu com 15 anos, mas eu sei que daquele retiro, eu me posicionei e falei, eu vou. Então o Senhor está me chamando. Primeira vez que eu tive noção de chamado. O Senhor está me chamando, eu vou. E ali eu comecei a evangelizar os meus amigos do futebol. Comecei a convidar, a falar sobre Jesus. O pessoal que tocava, comecei a dar aula, comecei a levar os meus alunos para a igreja. Comecei a fazer, a hora que meu pai ficou 4 anos lá. Nós deixamos uma igreja com 200 e poucas pessoas. Nós deixamos um ministério de louvor. Nós deixamos um ministério de adolescentes com 30, 40 pessoas, jovens ali. Porque um adolescente de 15 anos se posicionou. Um adolescente se posicionou. O Senhor, eu naquele ano, adolescente de 15 anos, hormônio saindo até pelos olhos. Mas naquele ano, não pensei em namorar. Eu pensei em cumprir o meu chamado. E ali Deus abençoou tanto. Lá na frente, depois eu me desviei. E foi aonde muitas consequências aconteceram. Mas eu quero fazer um apelo aqui para você, adolescente e jovem. Queria para todos aqueles que querem se posicionar. A Babilônia, esse mundo, trocou o teu nome. Tem alguns que estão chamando, tem alguns que hoje, se fossem ser chamados, seriam chamados fornicadores, prostitutos, pessoas que libidinosos, porque é o que o mundo oferece. Bad boys, revoltados, amargurados, frustrados. São nomes que o mundo colocou. Vítimas, coitadinhos. Mas essa não é a identidade de vocês. A identidade de vocês é Daniel, é José, é Ruth. São
adolescentes jovens que podem transformar, independente de uma Babilônia, porque Daniel viveu numa Babilônia. Você pode viver nesse mundo cercado de banquetes, mas não levando em conta qual é a vontade de Deus para vocês. E a vontade de Deus, sabe qual é? É realmente levantar vocês acima, para que amanhã depois na escola os professores falem: não tem aluno como fulano, como nós tivemos já aqui. Não tem aluno como fulano, aluno como ciclana. Não tem. Essa daí é 10 vezes melhor do que todas as outras. Por quê? Porque Deus está honrando teu posicionamento, a tua escolha, e te dando capacidade, inclusive intelectual, emocional, em todas as áreas, te preparando para cumprir o chamado dele, talvez na universidade, te preparando, ou você já indo para a universidade e já se deslumbrando com a Babilônia, com os banquetes lá. Não, lembre-se, o Senhor te colocou lá para ser um Daniel, brilhar. E toda vez que você fizer a escolha de se posicionar, virá recompensas. Deus vai colocar vocês em lugares que Ele só coloca posicionados. Vê quem que Ele colocou sobre posição. José era um posicionado, Rainha Esther era posicionada. Você vai ver, Davi era um posicionado. Ele errou lá, mas ele era um posicionado. Homens e mulheres posicionados em Deus, em obedecer, em cumprir a sua vontade. Sabe o que tem reservado para você? Uma família feliz, diferenciada, um farol nessa sociedade. Deus tem um casamento feliz, por mais que está todo mundo falando, casamento é uma... Não, Deus tem um casamento feliz, filhos abençoados, filhos servos do Senhor. Está acontecendo isso aqui, mas Deus quer que não aconteça só com teu amigo, com teu irmão. Ele quer que aconteça com você, na sua casa, com os teus filhos, com os seus amigos. Eu queria que todos que hoje quisessem, eu pensei muito tarde, mas eu pensei em você escrever qual é o nome que hoje o mundo te chama, ou seja, qual é o banquete, ou qual é a tua identidade deformada hoje, por causa de desejos, por causa de emoções, por causa de tudo isso daí. Eu ia pedir para que você escrevesse, e a hora que viesse para frente aqui, jogasse aqui, mas você vai imaginar isso daí, e a hora que você viesse, vai entregar o nome que a Babilônia colocou em você, o que esse mundo colocou em você, que hoje você, na verdade, são os teus desejos, porque você... Mas eu quero também que você venha e falando: não, meu nome não é esse, meu nome é filho amado de Deus, meu nome é aquele que nasceu para fazer a diferença. A gente falou da Rebequinha, você não é diferente, você nasceu para ser um Daniel nessa geração. O mundo está esperando pessoas. Está vendo o que o Nicolas Ferreira está fazendo? Eu estou falando Nicolas Ferreira, mas tem muitas outras pessoas fazendo a diferença. Tem muitas pessoas, mas eu quero te dar uma notícia. Deus escolheu Pirajuí, para que Pirajuí comece, e Deus escolheu aqui, para que daqui comece a sair os próximos posicionados, que vão fazer a diferença, não só na nossa cidade, não só na tua casa, não só na tua família, mas na nossa nação. Porque um posicionado, ele não faz só a diferença onde ele está. Deus coloca Deus não deixa uma luz, um farol escondido, Deus levanta. Eu sinto que tem pessoas aqui chamadas, que sabem que nasceram para fazer a diferença, mas sabe que está faltando posicionamento. Deus te chamou, Deus te capacitou, você tem o que ninguém tem. Você já é desses que Deus criou, fez nascer como Daniel, mas está faltando isso daqui, um posicionamento, para Deus te levar para o lugar que Ele sonha. Se você se identifica com isso e quer fazer um compromisso, como eu fiz lá naquele retiro, e depois que eu saí, Deus cumpriu, porque quando a gente se posiciona, Deus está esperando o nosso posicionamento. Eu quero convidar você a vir à frente aqui, como em sentido profético. Eu estou entregando
banquetes, o meu nome que foi colocado por esse mundo, por essa Babilônia. Estou disposto a viver realmente o Daniel, o que Deus tem para mim. Se você quiser se posicionar, lembre das recompensas. E quais são as recompensas? É aquilo, primeiro, Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a te capacitar, e Deus vai começar a preparar tua posição, teu trabalho, tua profissão, tua família, para realmente se tornar um farol, aonde quer que você esteja, ou aonde quer que Ele te levar, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Enquanto a igreja cante, enquanto o Ministério de Louvor cante, você pode vir aqui à frente, se posicionar.